tardes, amados hermanos e amigos presentes aqui em El Mirador. Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes aqui em El Mirador, em Monterrey. É Monterrey aqui? San Nicolás, Nuevo León. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente deste último dia. E assim, ver a José com o alimento para seus irmãos neste último dia, para o qual quero ler em Gênesis, capítulo 42, do versículo 1 em diante, diz: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar-nos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por favor. Esta história de José nos mostra. Esta história de José nos mostra algo muito importante do programa divino que estaria se realizando na obra de Cristo. E porquanto a vinda do Senhor, a vinda de Cristo, tanto sua primeira vinda como sua primeira vinda, foram refletidas nos profetas do Antigo Testamento. E por isso, na vida deles, houve eventos os quais eles não puderam compreender plenamente. Porém, Deus estava com eles e estava refletindo ao Messias, tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. E as coisas que aconteceram em suas vidas falam sobre a vinda do Messias e as coisas que aconteceriam na vinda do Messias, tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. E agora, neste reflexo da vida do Messias em José, o qual foi o homem, o profeta, no qual houve um reflexo mais perfeito da vinda do Messias. A história bíblica nos diz
como foi a vinda de José através de Raquel, a esposa de Jacó. Como os seus irmãos, ao verem que tinha sonhos e os interpretava, e esses sonhos, vejam vocês, eram a favor dele, os quais Deus lhe dava para que ele pudesse ir vendo o programa que Deus tinha com ele. E pudesse se mover de acordo a esse programa, crendo nesses sonhos, e sabendo que Deus o encaminharia para cumprir esses sonhos em sua vida, os quais eram sonhos proféticos. E que esses sonhos proféticos que se cumpririam nele também estavam refletindo a vinda do Messias e as coisas que Deus faria na vinda do Messias. Portanto, a vida de José é um reflexo perfeito da vinda do Senhor, da vinda de Cristo, da vinda do Messias, tanto sua primeira vinda como sua segunda vinda. E aqui, vejam vocês, para que José pudesse ser aquele que teria o alimento para seus irmãos, teve que passar por etapas difíceis. Foi aborrecido por seus irmãos. Seus irmãos não tinham sonhos como ele, e não eram profetas. Quem recebeu o ministério de profeta, que estava nestes profetas como Abraão, Isaque e Jacó, e a bênção da primogenitura que neles estava, quem a receberia? José, o filho de Jacó, e já tinha o ministério de profeta nele, e por isso podia ter esses sonhos, e conhecer a interpretação desses sonhos, e ver através desses sonhos a trajetória que teria a vida de José, e ver que Deus estaria com ele até chegar ao trono, e ver a seus irmãos inclinados diante dele, sem seus irmãos saberem que ele era o Messias. Ou sim, o Messias, porque o Messias é o homem ungido. O ungido de Deus com o Espírito de Deus era José naquele tempo, entre os gentios. E agora, vejam vocês, José como o homem ungido, o Messias para aquele tempo, estava no trono, como segundo no trono, como segundo no reino do faraó, com o selo do faraó, realizando os negócios do faraó, os negócios do reino, e tendo alimento para o povo, para que o povo não perecesse. O armazenou nesses 7 anos de abundância. E quando veio a escassez, houve alimento no Egito para o povo. E quem o tinha armazenado? José, o qual recebera mudança de nome. E tendo essa mudança de nome já nele, esteve realizando a obra de armazenar o alimento para o povo. E agora tudo isso representa a Cristo, o qual morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E recebeu uma mudança de nome, e tem armazenado alimento espiritual para o povo, tanto para o povo hebreu como para todo ser humano que vive neste planeta Terra, e todo ser humano que viverá no reino milenial. Haverá alimento espiritual armazenado para os que viverão no reino milenial, alimento espiritual para a alma dos seres humanos. E agora, José foi vendido porque seus irmãos o odiaram, porque era profeta. E assim também Cristo foi odiado por seus irmãos, os hebreus, e pelos líderes religiosos, em sua maioria lá entre o povo hebreu. E foi vendido por 30 peças de prata, como José também foi vendido por peças de prata, porque seus irmãos o odiaram. E vejam, em tudo isso estava se refletindo Cristo e sua trajetória, tanto em sua primeira vinda e depois em sua segunda vinda. E também estava se refletindo a trajetória de Cristo ao subir ao céu e estar no trono de intercessão, intercedendo lá no céu.
Ahora, vean cómo agora fue vendido José. Vejam como José foi vendido. Y ellos se quedaron con el dinero E eles ficaram com o dinheiro de la venta de José, da venda de José. pero Porém, perdieron por una temporada perderam por uma temporada um profeta, o qual de ellos. era irmão deles. Así el pueblo hebreo, al rechazar a Cristo Assim o povo hebreu, ao rejeitar a y Cristo tener su muerte en la e cruz del pedir sua Calvario, morte na cruz do Calvário, al ser vendido por 30 ao piezas ser de plata vendido por 30 peças de Judas prata Iscariote, por Judas Iscariotes, ahora encontramos que pasó a los gentiles agora encontramos en su obra que passou aos gentios em sua obra, em Espírito Santo. y el pueblo hebreo ha estado E sufriendo o povo hebreu tem estado sofrendo as consequências de haber rechazado por ter rejeitado a su a hermano seu irmão José. José. Encontramos que fue vendido José por 20 Encontramos que piezas José de foi plata. vendido por 20 peças de prata. Dice Génesis capítulo Diz 37, em Gênesis verso capítulo 37, 28, versículo y cuando 28. pasaban los madianitas Passando, mercaderes, pois, os mercadores sacaron midianitas, ellos a José de la cisterna tiraram e alçaram a José da cova y le e venderam a los José ismaelitas por 20 piezas por de 20 plata moedas de y llevaron prata a José aos a ismaelitas, Egipto. os quais levaram José ao Los Egito. ismaelitas madianitas lo Ou llevaron seja, a Egipto os ismaelitas, y midianitas, o levaram ao Egito revendieron. e lá depois o revenderam. Ahora Agora, vean cómo Jesús vejam también fue vendido como Jesus também foi por vendido piezas de plata, por 30 peças de plata. prata, 30 peças de prata. Y ahora ha pasado a estar entre los gentiles E agora, passou para estar entre os gentios em Espírito Santo y en el trono del Padre en el cielo, haciendo intercesión e no trono con su do propia Pai sangre, no céu, fazendo intercessão en com donde seu su próprio cuerpo sangue, glorificado onde se encontra o seu corpo glorificado. y ahora para el día E posterior agora, para o último dia, el pueblo hebreo sentirá o esa povo hambre hebreu espiritual, sentirá la essa cual ya fome está espiritual, a sintiendo. qual já está sentindo. Está sintiendo el hambre Está espiritual por la sentindo venida del Mesías. a fome espiritual pela vinda do Messias. Ellos están buscando E eles estão buscando e esperando a vinda do Messias. y miren, E vejam, en sus revistas em suas revistas, podemos ver que publican podemos ver que publicam, preparándonos preparando-nos ou preparemos-nos para la llegada para a chegada del Mesías, do Mashiach, del Mesías, do Messias, que es que é Masías, o Mashiach, o sea, ou seja, el Mesías para Israel, o Mashiach ou o Messias para Israel, el rey de Israel, que é o rei de se sentará en Israel el que se trono sentará de David. no trono de Davi. Y se está preparando el pueblo hebreo en la E actualidad. atualmente o povo hebreu Muchos está grupos religiosos se preparando. Muitos grupos religiosos estão se preparando para a vinda do Messias y anuncian e anunciam que se están preparando y que estão también se preparando e também anunciam bem-vindo en Messias pancartas y em cruzacartas y cosas cartazes así, e outdoors en e coisas algunas assim temporadas em algumas en temporadas em Israel. se encuentran Se encontram estas exclamaciones del estas pueblo exclamações do povo hebreo hebreu por la llegada pela del chegada Mesías. do Messias. Y ahora esto es porque ya están E sintiendo agora, isso é porque já estão sentindo espiritual a fome espiritual de la palabra de Dios da palavra de Deus revelada revelada para o que tempo les dé a final, conocer que lhes dê a la conhecer venida del a Mesías. vinda do Messias. Porque ellos están esperando Porque a eles venida estão del esperando Mesías a y no vinda do saben que lo Messias. despreciaron, E não sabem que o desprezaram, o atrás. rechaçaram há 2000 anos atrás. Porém, o povo hebreu como nação Y la religión e a hebrea, religião hebreia del judaísmo, do judaísmo no ha reconocido
não reconheceu a primeira vinda de Cristo, que é a vinda do Messias entre o povo hebreu, há 2000 anos atrás. E agora, nos diz Deuteronômio, e agora nos diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Quando Deus levou ao povo hebreu pelo deserto, teve um propósito. Diz, capítulo 8, versículo 1 em diante, Deuteronômio diz: cuidareis em pôr por obra todo o mandamento que vos ordeno hoje para que vivais, e sejais multiplicados, e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe Jeová teu Deus, por esses 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se havias ou não de guardar os seus mandamentos, e afligiu-te, e te fez ter fome, e sustentou-te com maná, comida que tu não conhecias, nem teus pais a tinham conhecido, para fazer-te entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Jeová viverá o homem. E Jesus, citando estas palavras, diz em São Mateus capítulo 4 e São Lucas capítulo 4, versículo 4, e São Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, para escutar o que sai da boca de Deus, temos que encontrar a boca de Deus, falando no tempo em que corresponde à pessoa viver. A boca de Deus sempre foram os profetas de Deus. Deus colocou neles a sua palavra, como nos diz aqui em Apocalipse capítulo 19. Vejamos, leiamos em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, depois leremos em Apocalipse. Profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. A quem Deus diz que o povo escute? Ao profeta que Deus levanta, porque ele vem com uma mensagem de Deus. Ele é a boca de Deus, e Deus colocou sua palavra em sua boca. Segue dizendo, e Jeová me disse, vejamos, conforme tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da Assembleia, dizendo, não volte mais eu a ouvir a voz de Jeová meu Deus, nem mais veja este grande fogo para que não morra. Então Jeová me disse, bem disseram naquilo que disseram, profeta lhes levantarei do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Onde Deus coloca suas palavras, as quais o povo escutará, as coloca na boca, no coração do profeta, que ele envia, e através desse profeta que Deus fala, porque coloca a sua palavra na boca e coração desse profeta. Por isso Moisés diz, a ele ouvireis. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, eu o requererei dele. No livro dos Atos, capítulo 3, versículo 22 ao 23, São Pedro, citando esta passagem, diz, e qualquer um que não ouvir o que ele falar em meu nome, Deus o desarraigará do povo. E em cada profeta se cumpriu parcialmente essa profecia. E em Jesus se cumpriu em toda a sua plenitude. Em cada anjo mensageiro. E nos apóstolos, cada um dos anjos mensageiros cumpriu essa profecia parcialmente. E no último dia se cumprirá em toda a sua plenitude na manifestação do anjo de Jeová, em seu anjo mensageiro, neste tempo final. E aí encontraremos a palavra de Deus correspondente ao último dia, que é o alimento espiritual para a alma de todo ser humano, de gentios e de hebreus também. E é por isso
que Deus nos diz através do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 em diante, que Deus, Ele enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Jeová. E agora, não é fome física, nem sede física, mas fome e sede espiritual, de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, que é o alimento espiritual para a alma do ser humano, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, da boca de Jeová. Ou seja, do profeta mensageiro de Deus para o tempo em que se requer esse alimento espiritual, para a era e dispensação em que a pessoa esteja vivendo. Onde encontrarão essa palavra que alimenta a alma, esse alimento espiritual? Na boca do profeta mensageiro dessa era e dessa dispensação. E agora, a voz de Deus já esteve na boca de seus profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, e em seus 7 anjos mensageiros da Igreja de Jesus Cristo, durante as 7 etapas ou eras da Igreja gentia. E agora, há fome sobre a terra entre os gentios, e também entre o povo hebreu. E onde encontraremos esse alimento para a alma, para os irmãos de nosso José, de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto irmãos entre os gentios como irmãos hebreus? O encontraremos numa era, a era da pedra angular, e numa dispensação, a dispensação do reino. E nesse mensageiro dessa era e dessa dispensação, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Portanto, tudo que Deus estará fazendo e quer que seu povo saiba, podemos obtê-lo através da boca de Deus, que é o anjo de Jesus Cristo, para o último dia, ou seja, para o 7º milênio e para a 7ª dispensação. Aí é onde estará o alimento para os irmãos de nosso José espiritual e para os irmãos do José literal, filho de Jacó, ou seja, para o povo hebreu. Aí estará o alimento espiritual para a alma deles, na boca de Cristo, a boca de Deus para o último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E agora, Cristo prometeu nos dar todas estas coisas que devem acontecer em breve. Porém, não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Portanto, Cristo tem que ter um profeta mensageiro aqui na terra no último dia, para revelar as coisas que hão de acontecer, depois das que já aconteceram nas 7 etapas, ou eras da Igreja gentia. É por isso que, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 13, envia seu anjo mensageiro ao apóstolo João, para lhe dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, porque esse é o anjo que vem com a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer, ou que hão de acontecer em breve. E as revelou a João nestas visões simbólicas, as quais têm um significado. Este anjo é um profeta, pois João quis adorá-lo em 2 ocasiões. E o anjo lhe diz: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos profetas. Adora a Deus. Se é um conservo e Deus chama os profetas de servos, e é um conservo, é outro profeta, um colega dos profetas. João também, sendo apóstolo, também era profeta. E por isso temos as profecias do apóstolo João. E temos este livro profético do Apocalipse, que foi revelado a João nesta forma simbólica, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, Cristo diz em Apocalipse capítulo 4, com essa voz de trombeta, vejamos o que ele diz.
João nos diz como tudo aconteceu. Diz no capítulo 4, versículo 1: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Esta voz é a voz de Cristo, esta voz de trombeta, falando desde o céu. É a mesma voz que São João escutou em Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 11, onde diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é antes de Abraão, e ele é antes que Noé, antes que Enoque, antes que Matusalém, e antes que Adão também. E é ele quem fala com esta grande voz de trombeta no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. E agora, Cristo com esta voz como de trombeta, não é uma trombeta literal, mas uma voz como de trombeta, que fala com urgência as coisas que devem acontecer em breve. Nos diz: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer, ou seja, depois das que já ocorreram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E assim se cumpriram as profecias correspondentes às 7 eras da igreja gentia. E as coisas que aconteceram aí nessas 7 etapas estão escritas em símbolos no livro do Apocalipse. Porém agora serão dadas a conhecer coisas que acontecerão depois das 7 eras da igreja gentia, para o qual João foi chamado a subir mais acima. Subir onde estará Cristo no último dia, falando com essa grande voz de trombeta. Portanto, temos que subir à era onde ele esteja falando. E essa é a era da pedra angular, onde ele estará falando através de seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve. E por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, as coisas são dadas a conhecer através do anjo do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo em Espírito Santo estará manifestado nesse último dia, falando à sua igreja, com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Todas estas coisas que devem acontecer em breve, no tempo final, ou no último dia, ou sétimo milênio. Diz assim, capítulo 22, versículo 6 de Apocalipse: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? A seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. É a primeira ocasião em que Cristo envia um profeta dispensacional à sua igreja. E o envia dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Pois quando envia um profeta, ele vem com uma mensagem de Deus. É a voz de Deus falando no último dia, como falou em outras eras, através de profetas. E porquanto a palavra revelada vem ao mensageiro e é revelada ao povo hebreu, e é revelada ao povo por meio do mensageiro, do profeta que corresponde a esse tempo, agora vem este anjo mensageiro dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E Cristo reconfirma em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que ele enviou o seu anjo e diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E agora, através da mensagem que nos dá o anjo do Senhor Jesus Cristo, obtemos o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, no último dia na era da pedra angular.
E através de seu anjo mensageiro, nos fala com essa grande voz de trombeta. E nos abre as escrituras, as profecias correspondentes a este tempo final. Essa mensagem de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, por meio de seu anjo mensageiro, é o alimento espiritual para os irmãos de nosso José, que é Cristo. Tanto seus irmãos gentios como seus irmãos hebreus. José, o nosso José, Cristo, neste tempo final, tem um alimento espiritual para a alma de todos os seus irmãos, tanto do povo hebreu como dentre os gentios. Ele tem o alimento espiritual para a alma de todos os membros da igreja de Jesus Cristo. Ele tem o alimento espiritual para a alma da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele, nosso José, Jesus Cristo, o anjo do pacto, vindo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, tem o alimento para seus irmãos. Isso é representado em José tendo alimento para seus irmãos que o haviam vendido. Porém, ele os amava e sabia que ele tinha que passar por um caminho, uma trajetória cheia de obstáculos, de problemas e de lutas, para chegar a obter o alimento para seus irmãos, para que seus irmãos não perecessem no juízo divino que viria para aquele tempo sobre o Egito e sobre os demais países vizinhos, onde viria uma escassez de água e viria então um problema para a agricultura, e onde a terra não produziria para alimentar as pessoas, e viria fome para a terra. Mas antes desses 7 anos de fome sobre a terra, viriam 7 anos de abundância. E nesses 7 anos de abundância, José estaria recolhendo trigo em abundância, alimento em abundância, e armazenando para que quando chegassem os 7 anos de escassez, estivesse armazenado todo esse alimento, para que o Egito não perecesse, nem os países ou cidades vizinhas, e não perecesse Jacó e seus filhos, e os filhos de seus filhos, e pudessem continuar vivendo, assim sendo alimentados com quê? Com o alimento que José tinha para seu pai e seus irmãos, e para o povo egípcio. E agora, para os gentiles. E agora para os gentios, vejam vocês como Deus esteve dando alimento espiritual para a alma através dos diferentes anjos mensageiros, para vida eterna, para todos que comeram esse alimento espiritual. E neste último dia, podemos ver que Cristo, desde o céu, desde o trono do Pai, está enviando esse alimento espiritual. E para o último dia haverá fome sobre a terra, e já começou, porém se apertará cada dia mais e mais. Mas ele terá alimento espiritual em abundância para a sua igreja, que são seus irmãos, os membros de sua igreja, e também para o povo hebreu, que são seus irmãos, por causa da nacionalidade terrena de Jesus, ao nascer em Belém da Judéia. E agora, neste tempo final,
é que estará armazenado todo o alimento espiritual. E nosso José estará dando alimento espiritual neste tempo de fome espiritual que há sobre o planeta Terra e seus habitantes. E estará, assim como estava José, com um nome novo. José tinha como nome no Egito, entre os gentios, Zafinat Paneah. Esse foi o nome novo que lhe deu o rei, o faraó. E agora, o Rei do Universo, Deus, deu um nome novo ao Senhor Jesus Cristo. Cristo disse, no capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse, falando do vencedor, diz: ao que vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali, nunca mais sairá fora, nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. E agora podemos ver que Cristo no último dia estará provendo o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. E estará na manifestação final, como esteve manifestado em cada anjo mensageiro. E aí, vejam vocês, esteve manifestado através de cada anjo mensageiro. E agora, no último dia, estará manifestado através de seu anjo mensageiro. E aí estará um nome novo manifestado, através da revelação desse nome. No cumprimento das promessas do último dia, a presença de Deus estará realizando o cumprimento das promessas divinas correspondentes a este tempo final. E a palavra prometida para este tempo final será a manifestação do nome eterno de Deus. Aí, na manifestação do nome eterno de Deus, estará o cumprimento das promessas, das profecias, da palavra profética correspondente a este tempo final. E estará dando o alimento espiritual primeiramente à sua igreja neste tempo final, onde já as 7 eras ou etapas da igreja gentia terminaram. Porém, Cristo tem o alimento espiritual armazenado no lugar santíssimo, assim como ordenou a Moisés e Arão que guardassem alimento, maná, numa vasilha de ouro e que colocassem no lugar santíssimo. E quando cessou o alimento físico do maná, quando já não caía mais, após 40 anos de travessia pelo deserto, quando entraram e começaram a comer do fruto da terra que Deus lhes dava por herança, parou de cair o maná do céu. Porém, restou um maná escondido no lugar santíssimo, numa urna de ouro, dentro da Arca da Aliança. E agora, Cristo diz que ao que vencer eu lhe darei a comer do maná escondido. Quando já não cai maná para e durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, porque já caiu o que ia cair, agora somente resta o maná escondido no lugar santíssimo, que corresponde à era da pedra angular. Esse é o elemento espiritual da revelação de Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Leão da tribo de Judá. É a revelação da segunda vinda de Cristo, como Filho do homem e Filho de Davi. É a revelação do 7º selo e da 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta e o 7º selo são a vinda do Senhor. E para os gentios, o 7º selo é a vinda do Senhor. E para os hebreus, a 7ª trombeta é a vinda do Senhor. Para os gentios, primeiramente se cumpre o 7º selo. E a revelação do 7º selo é o alimento espiritual para todos os filhos e filhas de Deus.
para os irmãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, os quais são os filhos e filhas de Deus, primogênitos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E depois, para o povo hebreu, a sétima trombeta é a vinda do Senhor. E a revelação da vinda do Senhor é o alimento espiritual para o povo hebreu. E esse alimento espiritual, no último dia, Cristo em seu anjo mensageiro o terá, para dá-lo a gentios e a hebreus, para alimentar nossas almas. E para que assim não pereçamos nesse último dia, no juízo divino que Deus derramará sobre a raça humana. Primeiro cai o juízo divino espiritual, e depois cai o juízo divino físico sobre a raça humana. E agora, para não receber os juízos divinos, o próprio Jesus diz em São Lucas, capítulo 21, do versículo 34 ao 36, da seguinte maneira: E olhai por vós mesmos, que vossos corações não se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que virão, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Para estar em pé diante do Filho do Homem em sua vinda e manifestação, através de carne humana em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer estas coisas, recebemos a voz de Cristo através de seu anjo mensageiro. Obtemos a revelação do último dia e nos colocamos em pé diante do Filho do Homem, Jesus Cristo, em sua manifestação final, escutando sua voz por meio de seu anjo mensageiro e caminhando no caminho divino, conforme a vontade de Deus, guardando os seus mandamentos e servindo-lhe com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças, na expressão do nosso amor para Ele. E assim caminhamos neste último dia, sendo alimentados com o alimento espiritual para a alma, que é o alimento da revelação, da segunda vinda de Cristo, e tudo que implica sua vinda para este tempo final. E assim, sendo alimentados com esse maná escondido, escaparemos do juízo divino que há de vir sobre a terra, porque seremos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial no céu. Seremos arrebatados ao céu, para irmos assim à ceia das bodas do Cordeiro. E quando já estivermos transformados, então é que nós veremos a nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E estaremos com Ele na ceia das bodas do Cordeiro. Entretanto, estaremos vendo a Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto manifestado em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. E assim estaremos escutando a voz de Cristo através de seu anjo mensageiro e sendo alimentados neste tempo final, no cumprimento do tipo e figura de José com o alimento
para seus irmãos. Os primeiros que comeram o alimento, que depois do qual comeram os irmãos de José. Quem comeu primeiro esse alimento? José, sua família, o rei e todo o povo do reino e o povo egípcio. E depois o povo hebreu passou a comer. Assim também, dentre os gentios, os escolhidos de Deus comem primeiramente desse alimento espiritual para a alma. E depois o povo hebreu comerá desse alimento espiritual, da revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o alimento para a alma para este tempo final. É a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor. Esse mistério que todos os seres humanos, e principalmente os crentes, na palavra de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, desejaram ver e escutar. Eles desejaram ver a segunda vinda de Cristo e escutá-lo falando, dando a conhecer todas estas coisas que estarão acontecendo neste tempo final. E através de seu anjo mensageiro, veremos a ele, a nosso José, a Cristo, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E com essa mensagem, sendo alimento espiritual para a alma, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, alimentando nossas almas com essa palavra que sai da boca de Cristo, do anjo mensageiro de Jesus Cristo, neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. A era da pedra angular é o lugar onde está o alimento espiritual do último dia, representado no maná escondido, que estava no lugar santíssimo do templo literal que Moisés construiu e daquele que o rei Salomão construiu. E para o povo hebreu se cumprirá em breve o encontro dos irmãos de José com José. E isto acontecerá, vejamos quando. É para este último dia, para este tempo final. Porém, vejamos aqui o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Na mensagem das 7 etapas ou eras da igreja gentia, nos fala algo aqui. Vejamos. Na página 14 do livro das Eras diz: Era tempo para que Deus, o Messias, voltasse para levar sua noiva e então se apresentar, dar-se a conhecer a Israel. Assim que vemos a Deus vindo novamente para ter uma relação humana com o homem, como o filho de Davi, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como noivo da noiva gentia. Não são dois deuses, mas simplesmente um só Deus. Um só Deus, manifestando seus poderosos ofícios e títulos triplos. Aqui podemos ver algo muito importante que estará acontecendo com o povo hebreu. Diz: as pessoas sabiam que ele era profeta, eles conheciam o sinal do Messias, o qual somente podia se manifestar através de um profeta. João capítulo 1, do versículo 44 ao 51. E agora podemos ver o que estará acontecendo com o povo hebreu, o qual também foi refletido no tempo em que Jacó se encontrou com o anjo de Jeová.
Vean ustedes, E isso, vejam vocês, en la página 359 na página del libro de los Hechos, 359 do livro dice el dos precursor selos, de la segunda venida de Cristo, o precursor da segunda vinda de Cristo diz: Então Jacó se agarrou de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu, e Jacó manteve os seus braços em volta do anjo, e ali se manteve. Este anjo lhe disse: tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer, está por chegar. E que dia está por aparecer? Que dia está por chegar no tempo de nosso irmão Branham? O dia milenial, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o dia milenial é o 7º milênio. E aqui ele diz: irmãos, está por aparecer, está por chegar. E também o dia dispensacional, o 7º dia dispensacional, que é a 7ª dispensação. E também o dia eterno, que está representado no 8º dia, no dia de domingo, que representa a era da pedra angular, a era eterna da igreja de Cristo. Mas Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que têm sido tão desonestos com as finanças. Porém, quando eles por fim vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrarem dela, aí estarão Moisés e Elias. Ou seja, que onde esteja o anjo do pacto, o anjo de Jeová que apareceu a Jacó, do qual ele se agarrou, onde esteja esse anjo, aí estarão as duas oliveiras, Moisés e Elias. Aí estarão os ministérios de Moisés e Elias manifestados no último dia. Amém. Eles também lutarão com Deus, até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, nos mostra o anjo que sobe de onde nasce o sol, que vem com o selo do Deus vivo, para chamar e juntar 144 mil hebreus, e selá-los com o selo do Deus vivo em suas testas. Esse anjo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estará o anjo de Jeová, o anjo do pacto manifestado, chamando e juntando 144 mil hebreus, e selando-os, como também foi mostrado em Ezequiel, capítulo 9, onde o anjo que vinha, o varão que vinha com o tinteiro em sua cintura, veio para chamar, juntar e selar em suas testas os que estavam clamando e estavam servindo a Deus, os quais foram selados. E agora, aquilo é tipo e figura do que ele estará fazendo neste tempo final. Ele também tem estado chamando e selando de era em era, na manifestação que ele teve de era em era. Ele esteve chamando e selando com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, a milhões de pessoas. E agora, neste tempo, também estará chamando e juntando, e selando aos escolhidos dentre os gentios primeiramente, e depois aos escolhidos do povo hebreu. É por isso que em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, encontramos já essa quantidade de hebreus chamados, juntados e selados em suas testas. Vejamos o que diz o capítulo 14 de Apocalipse. Depois olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham, vejamos, que tinham o nome dele e o do seu pai escrito na testa. Agora vejam, quem são esses? Os 144 mil que se agarrarão bem do anjo de Jeová, do anjo do pacto, ou seja, de Cristo, em sua vinda e manifestação através de seu anjo mensageiro no último dia.
E na vinda do anjo no último dia, que é a vinda do anjo forte que desce do céu, ele vem para Israel. Mas, por quanto a igreja de Jesus Cristo está a ponto de ser raptada, e as eras já terminaram, seu tempo terminou. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 57 do livro dos selos. E vi outro anjo forte descer do céu envolto numa nuvem, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça. Está citando Apocalipse 10. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, ou seja, este anjo forte que desce do céu. Porque inclusive no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Como vem o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que desce do céu? Vem como o mensageiro a Israel, porque ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora preste bem atenção. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Agora podemos ver aqui que a vinda do anjo forte, do anjo que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vem para os hebreus no último dia. Mas por quanto a igreja de Jesus Cristo ainda está aqui na terra, ainda que já terminaram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, então ele vem por sua igreja, que é o Israel celestial, que tem que ser atendido primeiro, para que os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. E para isso, os escolhidos do último dia, que são escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, têm que ser chamados e juntados neste tempo final. E agora, o chamado aos hebreus, vejam, e este cumprimento destes 144.000, agarrando-se bem do anjo de Jeová manifestado, onde estarão os ministérios de Moisés e Elias, onde estará Moisés e Elias, ou seja, no véu de carne, onde estarão esses ministérios de Moisés e Elias e o de Jesus, onde estará o anjo de Jeová, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no último dia, vejam vocês. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso! Estes 2 profetas pregarão como João Batista. Eles dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependa-se. Arrependa-se do quê? Arrependa-se de seus pecados e de sua incredulidade e regresse a Deus. E eles se arrependerão e conhecerão a história do que foi a primeira vinda de Cristo, e como o rejeitaram, e chorarão, como os irmãos de José choraram diante de José. E agora, este encontro, vejam, diz, acontece antes de começar a grande tribulação. Este encontro, no cumprimento do que foi mostrado, quando Jacó se encontrou com o anjo de Jeová, e quando os irmãos de José se encontraram com José no Egito, e em seguida ele se revelou a eles. Vimos o que está prometido para o povo hebreu para este último dia, e também o que está prometido para a igreja de Jesus Cristo para este último dia, para o Israel espiritual. Nosso José, Jesus Cristo, o anjo do pacto, em sua manifestação final através de seu anjo mensageiro, tem o alimento para seus irmãos.
não o alimento físico, o qual as pessoas comem, e com tudo isso, voltam a ter fome, e continuam comendo, e logo ao final, acabam morrendo, de fato. É o alimento espiritual da palavra de Deus, a palavra de vida eterna, a palavra criadora de Deus, a palavra que nos alimenta na alma e nos dá vida, pois Cristo disse: as minhas palavras são espírito e são vida, e quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. Agora podemos ver que esse alimento que ele tem para seus irmãos hebreus e para seus irmãos gentios, que são os membros do corpo místico de Cristo, é um alimento espiritual, o alimento espiritual de sua palavra, sua mensagem, a mensagem da segunda vinda de Cristo sendo revelada à sua igreja, e assim sendo revelado o mistério de sua segunda vinda, e assim sendo revelado o mistério de sua vinda, ele manifestado em seu anjo mensageiro neste tempo final. Porém, seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, através do qual Cristo estará manifestado, dando-nos o alimento da alma, da palavra de Deus, para todos nós entre os gentios e depois para os hebreus, neste último dia. Vimos a José com o alimento para seus irmãos, o qual é tipo e figura de nosso José, de nosso Senhor Jesus Cristo, com o alimento espiritual para seus irmãos dentre os gentios, que é sua igreja, e para seus irmãos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, que o receberão, os quais comerão esse alimento espiritual. E depois também todo o povo hebreu comerá esse alimento espiritual, porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. E durante o reino milenial não haverá outro alimento espiritual a não ser esse mesmo alimento espiritual, sendo dado a todos os seres humanos que viverão durante o reino milenial, com o qual será cheia a terra de todo o conhecimento da glória de Deus. E naquele dia Jeová será rei sobre toda a terra. E Jeová, para esse dia, é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, nosso amado Senhor Jesus Cristo, sentando-se no trono de Davi, e com ele, sentando-se o vencedor, porque ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E todos nos sentaremos no reino milenial, em tronos, para reinar com Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. E teremos um alimento espiritual, o alimento espiritual da revelação da segunda vinda de Cristo. Isto é, a mensagem do Evangelho do Reino para os gentios e para os hebreus, neste último dia. Agora vejam vocês como em Apocalipse, capítulo 14, depois de aparecerem os 144 mil hebreus e serem selados e seguirem ao Cordeiro por onde quer que vai, diz do versículo 6 em diante: e vi voar pelo meio do céu outro anjo que tinha o Evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Este anjo é o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo estará em Espírito Santo manifestado, falando por meio do seu anjo o Evangelho eterno, o Evangelho do reino, para todo ser humano que vive no planeta Terra. E através dessa mensagem é anunciado o juízo divino, pois diz: e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou.
Nessa mensagem é revelado o juízo divino que vem sobre a terra. É pregado o dia da vingança do nosso Deus por este anjo com a mensagem eterna de Deus para todo ser humano. E diz: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ensina a adorar e ordena aos seres humanos que adorem a Deus neste tempo final. Isto também se refletiu nos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentil, mas cumpre-se em toda a sua plenitude no anjo do Senhor Jesus Cristo. Ainda que cumpriu-se parcialmente, por exemplo, no 5º anjo mensageiro da 5ª era da Igreja Gentil. Agora, com José, com o alimento para seus irmãos, temos a dieta espiritual mais perfeita para a alma de todo ser humano, de gentios e de hebreus também. Há uma boa dieta na casa de Deus. E agora, quem é o servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor colocou sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo, a ração a tempo, do alimento espiritual da palavra de Deus, prometida para a era em que cada grupo de escolhidos de Deus viveu? Bom, para a primeira era, o servo fiel e prudente foi quem? São o quê? São Paulo. Para a segunda era foi Irineu, para a terceira era foi Martim, para a quarta foi Colombo, para a quinta foi Lutero, para a sexta foi Wesley e para a sétima o reverendo William Branham. Mas em nenhuma dessas eras se cumpriu plenamente a vinda do Senhor, senão parcialmente, ou seja, na porção correspondente a cada era, na vinda de Cristo em Espírito Santo, manifestado em cada anjo mensageiro. Mas para o último dia, a vinda de Cristo, o anjo do pacto, a sua igreja na era da pedra angular, cumprirá sua vinda conforme a como ele prometeu. É a vinda do anjo que era diferente aos demais, o qual no último dia vem em carne humana em seu anjo mensageiro para nos dar o alimento espiritual para a nossa alma, o alimento da palavra de Deus. E agora, qual é o servo fiel e prudente que estará na era da pedra angular, dando o alimento espiritual para a alma dos filhos de Deus, o qual estará presente na vinda do seu Senhor, no cumprimento de sua vinda? Cristo diz: bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Na verdade vos digo, lhe acho fazendo como? Dando-lhe o alimento, a ração correspondente a esse tempo. Onde? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Na verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Portanto, será um administrador dos bens do seu Senhor no último dia, na era da pedra angular. E passará a herdar essa bênção no reino milenial. E continuará dando o alimento espiritual. Esse alimento que ele dá é o alimento que será dado para todo ser humano durante o reino milenial também, porque essa é a mensagem do Evangelho do Reino, é a mensagem eterna para ser pregada a todo o povo, língua e nação. No cumprimento de José, com o alimento para seus irmãos. E neste último dia, o veremos no meio da sua casa, a casa de Deus, dando-nos esse alimento espiritual. E todos os escolhidos o reconhecerão e receberão esse alimento espiritual,
sem o qual não podemos continuar vivendo por toda a eternidade. Nem sequer podemos seguir vivendo para chegar ao reino milenial sem ver morte, sem que o nosso corpo físico veja morte. Agora, se alguém partir antes por alguma causa, acidente, enfermidade, ou que Deus o chame em alguma outra forma, pois regressará na ressurreição dos mortos em Cristo, como testemunha da ressurreição. Agora, quantos gostariam de ser testemunhas ressuscitando num corpo eterno? Pois nenhum de vocês, porque todos querem ser transformados e não morrer para serem ressuscitados em um corpo eterno. Mas alguns se foram e regressarão no corpo novo como testemunhas da ressurreição. Não tem nenhum problema se alguém partir antes. Ele regressará. O importante é que esteja comendo esse alimento espiritual neste tempo final, para que regresse como testemunha da ressurreição. Não queremos que ninguém parta, mas se alguém partir, pois lá dê saudações aos 7 anjos mensageiros das 7 eras e aos grupos que estão com eles, e que tudo aqui já está sendo preparado nesta etapa da introdução ao reino milenial, e que em breve eles serão ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos os receberemos e seremos transformados. E já sabemos que vão comer quando estejam no novo corpo, e já estão convidados com antecedência por nós para que comam conosco. Não queremos que vão comer em outro continente, senão que fiquem conosco no nosso continente, comendo as comidas típicas latino-americanas e caribenhas. Muitos deles já comeram muita comida lá, hebreia, os que viveram nessa etapa dos apóstolos. Outros já comeram muita comida lá da Ásia Menor, outros já comeram muita comida francesa, os da segunda era, e os da terceira comeram comida francesa também, e também comida húngara, e muitos também, os da quarta era, comeram comida irlandesa e comida escocesa, e muitos também, os da quinta era comeram comida alemã, e os da sexta era comeram comida inglesa, e os da sétima comeram comida norte-americana. Porém, a comida latino-americana e caribenha tem um toque muito especial. E essa é a comida que não comeram os alemães no tempo de Lutero, nem os ingleses no tempo de Wesley. Assim que eles querem um prato novo. E podemos lhes colocar algumas pimentas ao lado, para que saibam e experimentem o que se sente comendo com pimenta. Alguns somente experimentam a ardência da picância, porém, tem outra coisa que se experimenta, e é que o apetite se multiplica. E quando acaba de comer, olha para ver se colocaram-lhe mais, e se não, dizem, estava saborosa, estava rica a comida, e trazem-lhe mais. E isso é o que acontecerá quando provem a comida que lhes daremos, lhes ofereceremos uma comida de boas-vindas. E todos os dias lhes teremos comida de boas-vindas. E comida com sabor latino-americano e caribenho. Assim que eles, ao terminarem, poderão dizer, restou algo por aí na panela? E poderão dizer, não, na panela não vai raspar a parte do fundo da panela, porque preparamos suficiente comida para todos vocês, e para nós também, porque tem abundância de comida. Se tem abundância de comida espiritual, alimento espiritual para a alma, também haverá suficiente abundância, ou seja, haverá abundância de comida física para oferecermos a eles também.
E mesmo que sejam dias de aperto, não haverá limitações, pois estaremos transformados. E se não houver, pela palavra criadora, aparecerá. Como quando não houve alimento para alimentar aquelas milhares de pessoas em 2 ocasiões. Jesus disse: não tem necessidade de irem comprar alimento. Dai vós de comer. E Cristo multiplicou aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos. Assim também acontecerá neste tempo final, que se não houver, ou se só restar um pouquinho, será multiplicado. Portanto, haverá então a abundância de alimento físico, como há abundância de alimento espiritual. Porque o nosso José é o príncipe de prosperidade. Haverá prosperidade sempre, tanto espiritual como física, para todos os filhos e filhas de Deus. José com o alimento para seus irmãos. Bom, já vimos umas quantas coisinhas aqui, ainda que já tínhamos terminado, porém, sempre se ficarmos por aqui, se eu fico por aqui com vocês, sempre seguirá fluindo da parte de Deus. E eu tenho que fazer uma de duas coisas: ou dar a vocês, ou ficar calado e dizer que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, e bom proveito do alimento espiritual da palavra de Deus, que nos dá nosso José, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E também dará ao povo hebreu. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E nos veremos à noite, se Deus quiser, para os que estarão lá na atividade da noite. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E muito obrigado pela vossa amável atenção. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E até a noite, se Deus quiser.